Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula aqui de Direito Administrativo. A gente hoje vai continuar a falar sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Meu nome é Mariana, sou a professora de vocês e hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade dos funcionários públicos, a responsabilização deles, tá certo? Muito importante aqui estes artigos para a prova que vocês vão fazer de escrevente do Tribunal de Justiça, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos prestar atenção. A responsabilidade do funcionário público perante a Fazenda Estadual está prevista lá no artigo 245 da Lei 10.261 de 68, e eu vou chamar vocês aqui para lerem comigo este artigo. Vamos lá. Artigo 245. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nesta qualidade, causar a Fazenda Estadual, por dolo ou culpa devidamente apurados. Dolo ou culpa, pessoal, é uma responsabilidade subjetiva. Quando é necessário a comprovação do dolo ou da culpa, nós estamos diante de uma responsabilidade subjetiva, tá certo? Vocês sabem que o dolo é a intenção, é a vontade livre e consciente de praticar aquele ato, de causar aquele prejuízo. E a culpa, não existe aquela intenção, porém, o funcionário age com negligência, age com imprudência ou com imperícia, tá certo, pessoal? Então, aqui nesse artigo, ele nos diz que a responsabilidade do funcionário público é uma responsabilidade subjetiva, ok? Porém, gente, eu sei que vocês são alunos estudiosos e já leram lá na Constituição Federal uma regrinha que diz que a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade objetiva, que não precisa comprovar dolo e culpa. Essa regrinha está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Pessoal, vocês não podem confundir a responsabilidade do Estado, da administração pública como pessoa jurídica, e a responsabilidade do funcionário, do agente público como pessoa física, tá certo? Por quê? Pessoal, lá no artigo 37 da Constituição Federal, está falando sobre a responsabilidade da administração pública perante o particular, quando o Estado ele causa um prejuízo ao particular. Aí sim, aí nós estaremos diante de uma responsabilidade objetiva. Como assim? Responsabilidade objetiva, nós necessitamos apenas comprovar o nexo entre a ação do Estado e o dano causado ao particular. Não precisa comprovar se esse Estado agiu com dolo ou agiu com culpa. Essa é a responsabilidade objetiva que está prevista na Constituição. O Estado, perante o particular, responde com responsabilidade objetiva. Por outro lado, pessoal, aqui nós estamos falando sobre o funcionário que responde perante o Estado, tá certo? É o funcionário, pessoa física, o agente público que responde por prejuízos causados ao Estado. E nessa relação entre funcionário e Estado, aí a responsabilidade será subjetiva, tá certo? Precisa comprovar o dolo ou culpa. Mais um detalhe aqui, pessoal. O artigo 245, ele fala o funcionário que agir nessa qualidade de funcionário público. Ele age em nome do Estado, tá certo? Então, somente quando o funcionário age na qualidade de funcionário é que ele será responsabilizado por esta lei, por esse estatuto. Se ele agir como um particular qualquer, aí ele será responsabilizado através do Código Civil, tá certo? Então, bem tranquilo aí. Não confundam, por favor, tá certo? Muito bem. E pelo que ele vai ser responsabilizado, pessoal? Quais são as atitudes dele que vão causar prejuízos ao Estado? Isso está lá no artigo 245, parágrafo único, que eu também trouxe para vocês aqui. Olhem só. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade
pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda, tá certo? Então, ó, guarda isso aí pra mim, hein, pelo amor de Deus. E aí ele sonega, ou não prestar contas, ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecido nas leis, regulamentos, etc. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização, tranquilo também. Pela falta ou inexatidão das averbações nas notas de despacho e, por fim, por qualquer erro de cálculo ou redução contra a fazenda estadual. Erro de cálculo ou redução contra a fazenda, pessoal. Pelo amor de Deus, é contra, tá bom? Não se esqueçam disso. Agora, sobre esse último inciso, nós temos um outro comentário a fazer que está lá no artigo 248, parágrafo único, tá certo? O artigo 248, parágrafo único, diz o seguinte: caso esse erro de cálculo ou essa redução contra a fazenda for efetuada sem má-fé desse funcionário, sem com que ele tenha agido com dolo, sem com que ele tenha tido a intenção de errar ou a intenção de praticar essa redução, aí este funcionário ele vai ser punido com repreensão e na sua reincidência com suspensão. Fiquem tranquilos, a gente vai estudar melhor as penalidades, né, de forma mais específica na próxima aula, porém eu já adianto aqui para vocês que existe uma previsão na lei que diz o seguinte: caso não tenha havido dolo, caso não tenha havido essa má-fé, aí a pena aplicada a esse funcionário será reduzida, será a menor pena, tá certo? Venham aqui comigo que a gente vai ler junto então. Olhem só, artigo 248, parágrafo único. No caso do item 4, que é esse, o erro de cálculo ou redução contra a fazenda, do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e na reincidência a de suspensão. São as penas que mais leves, tá bom, pessoal? Então, tá aí já adiantado para vocês. Pessoal, outra proibição que nós temos está lá no artigo 246, que diz o seguinte: se o funcionário efetuar compra de materiais em geral, de forma diferente, em desacordo com a lei, tá certo? A lei dispõe de uma forma, tá certo? Que ele deve efetuar essa compra. Se ele efetuar essa compra em desacordo com aquilo que a lei diz, aí esse funcionário será obrigado a devolver esse valor, né, gasto pela compra dos materiais, e a devolução desse valor será feita através de desconto da sua remuneração, tá certo? Então, se ele efetuar compra de materiais de forma diferente daquilo que a lei dispõe, ele deverá devolver esse valor gasto através do desconto na sua remuneração. Mesmo assim, pessoal, mesmo tendo devolvido os valores, esse funcionário ele ainda pode se submeter a outras penalidades disciplinares, tá certo? Outras penalidades por não ter cumprido a lei, ok? Tranquilo. Pessoal, outro artigo que eu vou trazer aqui para vocês é o artigo 249, tá certo? Venham comigo aqui na tela ler em conjunto esse artigo. Vamos lá. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos em lei, então, se a lei autorizar, ele não será responsabilizado, lógico. Então, aqui está falando, fora dos casos previstos, previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. É óbvio, né, pessoal? Ele não pode simplesmente, por vontade própria, pegar uma pessoa que esteja passando na rua e falar: olha, por favor, faça esse trabalho por mim, porque eu não quero fazer e também não quero delegar esse trabalho aos meus subordinados. Não pode, né, gente? Lógico, o trabalho da repartição deve ser feito pelos funcionários da repartição. E se ele for chefe, pelos seus subordinados, tá certo? Tranquilo, ele não pode dar esse trabalho, não pode delegar a competência desse trabalho a outras pessoas.
Beleza, pessoal? Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu vou falar sobre o artigo 247, tá? Eu acho que é o artigo mais importante aqui dessa aula, e eu quero que vocês prestem bastante atenção e guardem bem, tá bom? O artigo 247, ele fala sobre o modo com que este funcionário, ele vai indenizar o Estado. A gente está falando aqui desde o começo que o funcionário público causa prejuízo ao Estado e por isso ele deve ser responsabilizado. O artigo 247 fala como essa indenização será feita, como ele vai pagar a indenização para o Estado pelos prejuízos causados. Pessoal, são duas formas, tá bom? O artigo 247 prevê duas formas de indenização. A primeira delas é a seguinte, que é a mais importante. Prestem atenção. Se esse funcionário público ele for responsabilizado por remissão, por omissão em efetuar o recolhimento, por desfalque ou alcance, então prestem atenção. Se o funcionário público for responsabilizado por remissão, por omissão, por desfalque ou alcance, 4 coisinhas aqui, a indenização deverá ser feita de uma só vez. A devolução do dinheiro deve ser feita numa tacada só. Fica bastante pesado para esse funcionário, porque ele deve devolver todo o valor ali indenizado de uma só vez, numa tacada só ali. Então, pessoal, venham aqui comigo na tela para que vocês guardem direitinho isso. Olhem só. Responsabilidade do funcionário por remissão, omissão, desfalque ou alcance. Devolução do dinheiro ocorre de uma só vez. Ele roda, pessoal, ele vai ter que devolver toda a grana numa tacada só, ele vai rodar, tá certo? Não se esqueçam disso. Muito bem, e eu falei para vocês que tinha duas formas. Nos demais casos, que não sejam os casos da nossa roda, aí este funcionário público ele irá devolver esse dinheiro, ele irá indenizar o Estado em suaves prestações que serão descontadas da sua própria remuneração, tá certo? Nos demais casos, a indenização, a devolução do dinheiro será descontada da remuneração do funcionário mês a mês, ok? Só que tem um detalhe, pessoal. A cada mês que ocorrer esse desconto, o desconto ele não pode ultrapassar 10% do salário do funcionário, tá certo? Mês a mês será descontado, mas a cada mês esse desconto não pode ultrapassar 10% da remuneração. Tá bom? Tranquilo, espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam, anotem aí direitinho. A aula de hoje a gente termina por aqui. Se vocês gostaram, compartilhem. Eu espero vocês na aula que vem. Até lá!